Sejam bem-vindos ao nosso 34º episódio do Talk Saúde. Eu sou a Marília Almeida, host desse podcast junto com Marcos Honorato. Preparada? Muito preparada. Sejam bem-vindos, então. É uma alegria tê-los com a gente hoje, né? Mais uma convidada que vai abordar um assunto super interessante. A Marília já virou rotina, né? Esse começo assim faz parte. Ela fez isso para quebrar o gelo e mostrar que hoje também nós estamos tendo reforma, né, no nosso estúdio, tá, dá para ouvir um barulhinho aí de vez em quando. Não é minha barriga roncando, tá? Você escutando furadeira aí, batedeira. Estão reformando a sala do lado. Mas assim, é mais uma alegria. Hoje, quarta-feira, a partir das 8h05 da noite, nós estamos ao vivo com a nossa convidada, fisioterapeuta, vai contar um pouquinho da experiência dela. Eu garanto que o assunto vai ser bem interessante. Então, convide mais gente, mande para mais pessoas acompanhar esse assunto, que o Talk Saúde é isso. Informação em Foz do Iguaçu por um profissional que atua na área. Não é verdade, Marília? É informação para toda a população que tem interesse em assuntos relacionados à área da saúde. Então, você que está nos assistindo, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o seu like, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Então, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com Marinalva, Rafael, Inês, Maria de Jesus Santos, Marcos Honorato e Cláudia Ribeiro. Vamos lá então, Marcos? Só dar um puxão de orelha na Marinalva, que nós estamos aguardando, né? A Marinalva com a gente de volta. Se recupere logo, já faz uns 4 meses que você está de férias e o podcast está te aguardando, Marinalva. Fique esperta. Vamos pôr nossa convidada na conversa, né? Vamos antes agradecer os nossos parceiros, senão não estaríamos aqui, não é mesmo, Marcos? Com certeza. Se você trabalha com internet, precisa melhorar e aumentar as suas vendas, Evan é a solução. Procure pela rede social. Evan é uma empresa que trabalha com vendas virtuais. Fala com a Anísio lá, que você viu no Talk Saúde, que ele vai fazer um preço bem bom. Eu te garanto que vai, além de traçar um projeto para sua empresa, vai aumentar as vendas e torná-la mais conhecida. E se também for fazer uma reforma já em casa, a MT Madeiras está aí, a solução tá localizada lá no finalzinho da República Argentina. Fala com o Diogo ou com a Michele, que você viu aqui no nosso podcast. Eu estava assistindo um podcast lá da saúde e vi a MT Madeiras lá, que ela é parceira do Talk Saúde. Nós também gostaríamos de agradecer essas pessoas, né, que acreditam no nosso trabalho e que esforçam para que a gente, toda quarta-feira, estejamos aqui. Se você tem uma empresa e pensa em fazer um uniforme, a Diniz Uniforme está aí, é a solução, tá? O Honorato Cuidados é parceiro da Diniz Uniforme e é só entrar em contato pela rede social Diniz Uniformes ou procura na internet lá, diga para Rosane que você viu aqui no Talk Saúde que ela vai fazer um uniforme da sua empresa com a sua cara. E vamos falar da nossa convidada, né? Vamos Acho que começar, é o mais então. importante. Hoje vamos falar de propósito de vida do idoso. Estamos hoje com a Cristina Cristóvão Ribeiro. Ela é docente do curso de fisioterapia da Faculdade Ceso Foz, aqui de Foz do Iguaçu, doutora em gerontologia, especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Paraná. E ela também, gente, é autora de 2 livros: As 8 Premissas da Fisioterapia Gerontológica e Propósito de Vida da Pessoa Idosa. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, agradeço pela oportunidade, parabéns pelo trabalho de vocês, divulgar, né, informações importantes. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Pra gente é uma alegria imensa tê-la com a gente, né? Como a gente estava conversando aqui no Bastidores, eu disse assim, que quando a gente recebeu a indicação, vinda de quem veio, do Leonardo, né? Pra quem conhece ele como Azul, é meu amigo do coração, ele falou, cara, vocês precisam conhecê-la e o trabalho que ela faz. Rapidamente entrei em contato com a Marília, o nosso convidado de quarta, a gente conseguiu jogar porque tinha essa flexibilidade para outra quarta, pra gente receber você aqui, para que você lançasse o seu livro. Obrigada, um podcast que fala sobre saúde. Sim. Primeiramente, né? É o segundo lançamento, a gente já sabe que já teve um lançamento fora daqui e vai ser aqui em Foz, e hoje nós vamos falar sobre isso, né? E para falar sobre um assunto tão importante que nós, como que trabalhamos com saúde e com idoso, cabe muito bem dentro do nosso podcast, né? Eu, Marcos, tenho uma empresa Honorato Cuidados, que trabalha com idoso lá em casa. A gente leva o conforto da saúde para dentro da casa.
A gente enfrenta muitas dificuldades, barreiras, e nós gostaríamos de saber a visão, né, de um outro profissional que trabalha também na mesma linha para estar esclarecendo dúvidas. Então seja bem-vinda e sinta-se em casa. Obrigada, tá bom? muito Comece obrigada. se apresentando aí o que faltou no seu currículo, né? Que esse currículo maravilhoso. Bom, eu sou fisioterapeuta em atendimento em domicílio, né? Então, atendo só idosos. Eu fiz a faculdade de fisioterapia. No final da faculdade, eu já tinha uma tendência, assim, né? Eu já sempre tive bons vínculos com os meus avós. Isso foi algo que me despertou, né? E eu acho também que, eu vejo, assim, na minha prática, quem trabalha com idoso, você precisa gostar, né? Você não trabalha, até eu falo para os meus alunos, né, na graduação, que assim, trabalhar na área da gerontologia, depois eu vou explicar o que você precisa gostar do que faz, você precisa ter paciência, saber ouvir, né? Características que não é apenas pela questão financeira, né? Então, assim, eu já tinha isso, né? Esse olhar, já gostava de idosos, e aí terminei a faculdade, prestei para especialização. Entrei e foi um divisor de águas. Quando eu fiz a especialização, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. E desde lá, então, eu posso dizer que eu já atendo idosos em domicílio há 20 anos. Olha só. É isso. E eu gosto de atender em domicílio, gosto de ir na casa, sabe? Porque eu acho que assim, quando a gente vai na casa do paciente, né, a gente encontra a realidade dele. Você não tem muito como mascarar. Então, você tá lá, você vai ter contato com a família, com o cuidador. Você consegue fazer uma adaptação, muitas vezes, né, no domicílio, para que seja uma casa segura. Então, faço esse atendimento em domicílio aqui em Foz. E conhece a rede de apoio, consegue orientar toda a família. Esse trabalho em domicílio é excelente. Eu gosto muito, assim. A gente faz vínculo, né? Eu sou pessoa, assim, que eu gosto de... Quase não conversamos, né? Então, é muito legal isso. E eu acho que, assim... E você, assim... E você precisa ter um olhar cuidadoso. Você precisa ter, assim, uma postura respeitosa. Porque você está entrando na casa da pessoa, né? Um ambiente mais íntimo e ainda no quarto. Porque, né? Muitas vezes a gente faz a fisioterapia no quarto. Então, assim, tem tudo isso que eu vejo que a gente precisa cada vez mais ser profissional nesse atendimento. Eu vejo na fisioterapia, às vezes, muitos profissionais se formam e eles vão para o atendimento em domicílio porque é o que aparece, né? Então, assim, fala, o que você está fazendo? Eu estou atendendo domiciliar, tá? Só que, assim, tem perfil para isso? Eu acho que a gente precisa, né, cada vez mais falar sobre isso. Não é chegar aí atendendo, não. Você tem que ter postura, roupa adequada, sabe? Saber com quem você está falando, porque você vai naquele ambiente mais íntimo, né? Então, e hoje eu tô ainda no domicílio por realmente uma opção. Eu optei por essa área, porque eu gosto mesmo de ir onde o idoso está. Muito legal. Eu trabalhava com um fisioterapeuta, um amigão meu, já esteve aqui também sentado, Michel Sena. Ele falava, Marcos, eu amo ir às casas. Só que o meu projeto e meu sonho está dentro do consultório. Então. Ele se projetava dentro do consultório. Legal. E hoje ele fez essa transição e ele está dentro do consultório. Ótimo. E é muito bom, assim, quando a gente encontra pessoas que sabem o que quer. Isso. Não é verdade? Porque senão, é igual você falou, é a primeira opção para todo mundo que se forma é cuidar em casa. Né? E depois vai pro plano que é aquele que traçou. E é muito gostoso quando a gente encontra alguém que tem o propósito de cuidar de alguém dentro do conforto do seu lar. Né? Nós trabalhamos na área da saúde, dentro do hospital. A gente sabe que o hospital, para a dor, é o melhor lugar. Muitas vezes, né? Mas também não é só aquele lugar, né? Que tira o conforto, que devolve o conforto, deixa a pessoa ser chamada de seu José, não é o número tal, no leito tal, né? E é muito grato quando a pessoa chega aqui, senta e faz o que você falou. Não, eu me comporto, eu sempre falo assim, eu tenho uma equipe que cuida de pessoas em casa, então eu falo, cuida com o que você veste, olha onde você está, porque também você não vai numa casa que é uma casa simples, vestida grafina, né? Você tem que, para você entrar no ambiente, para você ter uma relação com a pessoa que você está cuidando, você tem que estar no mesmo nível. Isso. Não é verdade? E o idoso ainda é mais difícil, né? Porque muitas vezes tem aquele, não quero.
né? E você tem que entrar e mostrar para ele que é preciso. E assim, uma das coisas que eu comento, até no primeiro livro, né, que eu falo de algumas posturas do profissional, é que assim, de qualquer forma vai ter essa distância quanto à idade. Né? Então, assim, uma vez eu fui chamada para avaliar um paciente, a família, aí a filha me contatou, e aí a gente conversou tal, e quando eu cheguei lá, ela falou assim, mas você é jovem, Cristina? Aí eu falei, sou. Nossa, mas você é muito nova mesmo. Então, assim, aí começou, né, a questão da... Até, será que ela sabe o que ela tá falando? Então, assim, a questão da postura profissional, da roupa, isso já ajuda. Porque se num primeiro encontro eu vou de tênis, eu vou de calça jeans, isso já não ajuda em nada. Nada contra essa roupa, mas assim, eu procuro sempre, eu uso uma calça branca e quando eu vou atender eu ponho jaleco. Eu acho que essas questões, barreira, né? Você já faz um vínculo, assim, daquela primeira imagem, né? Porque tem isso, né, da idade. Às vezes, né, se é muito jovem também, será que sabe, né, do que tá falando? Então, quando a gente vai em domicílio, tem tudo isso, né? Tem todo esse cuidado que precisa. E agora vamos lá, a docência. Isso. Quando foi que você... Peraí, é isso que eu quero. É muito legal essa pergunta. Assim, quando eu estava na graduação, eu pensava que eu queria ou estar na sala de aula, quando eu estava sendo aluna da fisioterapia, eu pensava assim, além de atender, eu quero ou estar no hospital ou estar numa sala de aula. Porque eu acho que assim, você trabalhar no hospital, você tem que se atualizar, você precisa estudar, é algo dinâmico, você não tem como ficar parado. Porque, assim, você chega a um paciente, no outro dia é outro, você tem que estudar. Então, assim, te move, né? O ambiente hospitalar, ele te move para esse crescimento. Não tem como a pessoa, acho que não crescer profissionalmente e até em termos de conhecimento, estando no hospital, porque você aprende muita coisa. E a mesma coisa a graduação, a faculdade. Então, eu pensava nisso, eu falava, eu quero estar nesses dois ambientes. E aí comecei a atender, e aí eu vi que realmente, eu falei, eu quero, né, partir para a docência. Depois de mais ou menos uns 7 anos formada, aí que já tinha passado pela especialização, terminei a especialização em 2002, em 2004, e aí depois de 2 anos eu entrei no mestrado e para seguir a docência. Então, perfeito. Foi isso. E assim, eu vejo também, né, no meu caso, eu sou fisioterapeuta. Se eu quero trabalhar, hoje eu estou com 46 anos. Quanto tempo, eu me questiono isso, por quanto mais tempo eu quero continuar atendendo? Porque eu trabalho com o meu corpo. Então, se eu estou pensando lá, eu quero trabalhar na fisioterapia mais 20 anos, atendendo, eu vou ser uma idosa atendendo o idoso, né? 46 mais 20, né? 66. E a questão da docência, ela me permite... Vamos supor, diminuir um pouquinho o ritmo da fisioterapia no atendimento e na docência que eu já faço. Então, foi também com essa ideia. E uma coisa complementa a outra. Eu falo que assim, eu sou feliz atendendo, dando aula. Muito legal. E de onde você veio? Porque eu não sou... Vamos lá, né? Onde Você eu sou? daqui? Não, eu sou de São Paulo, sou paulistana. E aí eu tô aqui em Foz do Iguaçu há 14 anos. Tô por um projeto familiar, né? Que eu faço um trabalho voluntário, que aqui na cidade é bem forte, assim, né? Um dos lugares que mais tem esse trabalho voluntário. E vim por isso, né? Com meu marido, que a empresa também veio para cá. E aqui eu sou muito feliz. Perfeito. Em Foz. Gosto muito da cidade. Eu acho que assim, eu tô vendo Foz crescer, sabe? Eu sou da cidade, eu sou urbana. A gente se torna, né? Eu vim do Mato Grosso do Sul há alguns anos aí, e hoje eu já sou paranaense. Foz do Iguaçu faz parte da minha vida. E a gente gosta, né? Quem que veio aqui, o nosso convidado doutor, que falou que veio para visitar e não voltou mais? Eu não vou lembrar o nome. Eu também não vou. Ele chegou e falou assim, não, eu vim fazer uma visita. E o Forte foi montando uma turma e hoje eu trabalho aqui. Né? O doutor Eduardo.
Nossa, Não, Martins. Martins. Ele veio, sentou aí e falou que ele veio para fazer uma visita, que ele estava preparado para entrar no hospital lá e só ligou falando que não voltaria, né? E Foz do Iguaçu tem isso, né? Uma cidade acolhedora, uma Sim. cidade que as pessoas gostam. Eu né? gosto, eu sou feliz morando aqui, sabe? Eu sou, assim, eu acho que o nosso tempo rende mais, a gente tem pouco trânsito, qualidade de vida. Então, eu amo São Paulo, né? Minha cidade do coração, minha família Capital. tá lá, capital. Eu falo que eu vou lá, eu me energizo e eu preciso estar lá a cada 2, 3 meses, assim, porque eu me sinto muito bem. Mas aqui, assim, eu acho que tem muito que a gente contribuir. Sim. Eu sempre pensava assim, São Paulo, eu sou mais uma, né? E aqui a gente pode fazer a diferença, né? Trazer, hoje eu me sinto assim, como diz o paranaense, o bicho do Paraná. Sou orgulhosa, assim, de dizer que eu tô aqui no Paraná. Perfeito. E você hoje, na docência, há quanto tempo? Eu tô na docência desde 2006, quando eu comecei a dar aula, até antes que o mestrado foi em 2009. Mas aqui em Foz, assim que eu cheguei, felizmente, assim, a Cesofós me acolheu em 2009. Então, eu cheguei em Foz em 2009 e desde então eu sou professora do curso de fisioterapia de lá. Foi colega do professor Sandro. Esteve Isso, aqui. colega, e lá, assim, nossa, um ambiente ótimo, o professor Everson, que se estiver ouvindo, diretor da faculdade, uma graça, então, assim, sou muito feliz. Já formou algum profissional, então? Já também? alguns. A gente tem um pessoal aqui no chat se manifestando. Ó, Então. Luiz Carlos Bordignon. O Luiz sempre participa conosco. Professora Cristina foi a melhor professora de anatomia que Olha. tive na minha graduação, quando profissional e ser iluminado. O Luiz é nosso colega de profissão, ele é enfermeiro. Que Provavelmente legal. você deu aula pra ele. Sim, de eu dou anatomia. já dei na enfermagem também. A Milena também escreveu aí, ó. A melhor professora, agradeço por ter ela na minha formação. Ah, que Ah, bom. que Obrigada, legal. E querida. o nosso podcast tem essa alegria das pessoas poderem participar na íntegra com o profissional. Ah, muito né? bom. E você já viu quantas pessoas gostam de você, né? Agora, assim, o que o profissional precisa para realizar um atendimento no domicílio com qualidade, no seu ponto de vista? Olha, eu acho que assim, ele precisa saber o que ele está falando e ele precisa estudar, ele precisa se especializar. Eu acho que assim, essa história de você saber um pouquinho de cada coisa, isso já era. Então, assim, não dá pra gente ser bom em tudo. Então, a gente precisa se qualificar. Essa é a bandeira que eu levanto. Então, precisa. Você gosta de idoso? Vai fazer uma pós-graduação, vai estudar. Não tem como a gente saber de tudo, da criança até o idoso. Então, acho que assim, é definir por uma área, se especializar nela, tentar fazer o melhor, porque o que eu falo assim, para você ser lembrado, você precisa ser bom em alguma coisa. Então, para você, ele é bom em determinada coisa, então precisa estudar. Então, assim, se estudar, qualificar e ter essa postura profissional, né? Saber o modo de falar. E aí, pensando no idoso, não infantilizar o idoso, isso é uma coisa muito séria, né? Então, assim, a gente vê, tô saindo hoje de um evento da Unioeste que nós tivemos do Conselho Estadual do Idoso, e se falou muito disso. Essa história de, o idoso virou criança. Isso não dá, sabe? Assim, dá para uma pessoa leiga, mas um profissional da área da saúde falar que ele parece criança, ou que ele virou criança, não dá. Volta a ser muito falado, Isso. né? Pensar também, chamar, o vovozinho, a vovozinha, Diminutivo. não dá. Nada de, vamos chamar pelo nome, né? Assim, a pessoa, você não sabe. Se você chama vovozinho, vovozinho, tio, tia, você tem chance de errar. E já num primeiro encontro, a pessoa já, né? Eu não vou querer que alguém me chame assim, eu tenho meu nome. Então, assim, chama pelo nome, de maneira respeitosa, né? E assim, nada de achar que ele é criança. Tem algumas semelhanças? Tem. Pode se tornar dependente como a criança? Pode. Pode se tornar mais carente, né? De afeto, de atenção? Pode. Mas ele tem algo que o diferencia muito. Uma história de vida de no mínimo 60 anos. Então, tem que ter respeito. Eu acho que a gente precisa cada vez mais, né, cuidar disso. Estar atento também à questão do cuidado com os familiares, né? A gente está no junho violeta.
que é a questão da violência contra o idoso. Então, é muito sério isso. Enquanto profissional, a gente também tem esse papel, né? De se o idoso, ele tá sendo cuidado, não tá... Presta atenção, às vezes chegou para um atendimento, ele tá com um roxo no braço, o que aconteceu, né? Será que alguém, né, às vezes na hora de uma transferência aconteceu e causou? Tudo bem, mas assim, eu acho que dentro disso a gente precisa, né, ter esse olhar aí do todo. E a violência nem sempre é o bater, né? Exato, às vezes até o abandono é uma forma de violência. Isso, tem vários tipos, né? O abuso, né? A violência financeira, emocional, o desrespeito, né, em palavras. Então, tem diversas maneiras, né? A palavra que cabe é respeito, né? Respeito. O respeito, ela engloba tudo isso que você falou. E eu acho que assim, a gente pensar, como que eu gostaria de ser cuidado, de ser tratado quando eu for idoso, que ainda não é? Né? Eu tô tratando da maneira que eu gostaria de ser tratado? Né? Então, assim, com respeito, com essa educação, às vezes, mas eu quero ser carinhoso, tal, mas conheça primeiro, né? De repente, até eu vejo às vezes colegas que, me dá o bracinho, me dá a perninha, quer ser carinhoso, mas já conhece, já tem um vínculo, mas não num primeiro contato fazer isso, né? Tem chance de errar e você já fica... A gente perdeu a ligação no primeiro. Exatamente, o vínculo, né? Esse abaixo, vínculo, né? Isso. E a questão das quedas nos idosos, Cristina? Dia 24 de junho foi o Dia Mundial de Prevenção às Quedas. Isso. E a gente sabe o quanto é perigoso, o quanto eles caem por falta, por fraqueza, por N situações, comorbidades, a própria idade, enfim. Isso. Como que é esse cenário em domicílio? Bom, o cenário, eu não tenho agora a estatística do domicílio específico, mas o que a gente sabe no geral é que 30% dos idosos caem por ano. Então, é muito alto isso, né? Isso quedas notificadas. Então, assim, quanto que não se notifica, né? Da própria altura. Da própria altura. Quanto que, às vezes, numa ILPI, numa instituição de longa permanência, hoje a gente não fala mais asilo, a gente fala ILPI. Quanto que numa ILPI não são notificadas as quedas. Porque se for notificada, quem é que estava naquele plantão? É a Maria. Ixi, Maria, o que aconteceu no próprio hospital? Acho que não são notificadas também. Então, assim, o que a gente tem que fazer enquanto profissional? Orientar, né? Então, orientar a questão de calçado para ser seguro, tapetes em casa, né? Não é para tirar tapete, porque senão fica aquela visão, o fisioterapeuta tá vindo aqui para mudar meu domicílio e um domicílio que eu tenho já há 30 anos desse mesmo jeito, aquele tapetinho que eu ganhei no meu casamento, né? Então, assim, tem que cuidar, né? Põe um antiderrapante, orienta para a questão à noite, né? Às vezes o idoso vai muitas vezes ao banheiro, então precisa ter esse caminho mais iluminado, ter acesso, ter às vezes alguém por perto, né? Alguém para ele contar no caso de uma emergência. Banheiro, né? Assim, a gente tá aí, o banheiro é o local onde eles mais caem. E agora no inverno, às vezes deixa o banheiro mais fechadinho, quente, aí para escorregar. Fica úmido. Isso. Fica úmido, né? Então eu vejo que assim, a gente precisa orientar, mas sem dar medo. Né? Não é porque também o medo, você fala, não pode isso, não pode aquilo, ele vai ficando com medo. E aqueles que caíram uma vez são aqueles que têm mais chance de cair de novo. Que é o idoso caidor, que a gente fala. Que aí ele tem medo, e aí é o ciclo, né? A queda tem o ciclo vicioso. Cai, aí depois você já perde a mobilidade ou diminui as atividades, vai ficando mais fraco, né? Com receio e pode levar à imobilidade, às vezes até à morte, né? Então, a gente tem que olhar como que a casa pode ficar mais segura e falar, olha, se você puder até dar uma orientação. Tem algumas coisas que na cozinha, ou às vezes que a pessoa sempre pega. Por que não deixar em fácil acesso e evitar que use um banquinho, né? Com certeza. A gente trabalha com equipes que vai até as casas. Quando alguém me liga e fala, é para cuidar do idoso, mas é só para ficar aqui se precisar e levar ao banheiro. Eu sempre falo assim, primeiro eu vou fazer uma visita. Isso. Porque nessa visita eu faço essa orientação de tapetes, degrau, cuidado com canto, de mesa de canto. Porque
Acidente a gente já sabe, é acidente. Pode sim. acontecer, pode. Mas um acidente de uma queda sob a responsabilidade de alguém. Isso, é muito sério. E eu sempre explico para as famílias assim, ó. Você tem noção que, conforme for, se você deixar ele sozinho e ele cair, você responde criminalmente. Então tem uma lei que fala sobre isso, né? Que é pouco falada, é pouco instruída as pessoas em relação a esse tipo de cuidado, que aí entra naquela violência do abandono. Isso, exatamente. A gente sabe que a violência do abandono, muitas famílias, elas precisam trabalhar. Poxa, mas peraí, eu vou trabalhar para ganhar R$2.600, um cuidador vai cuidar do meu pai por 1.500, vai sobrar quanto? Isso. Né? Então tem tudo isso daí que engloba o idoso. Isso. E a pior coisa para o idoso é ele se sentir um peso. Né? Ele se sentir um peso. A partir do momento que ele se sentir um peso, entra uma depressão associada. Exatamente. Né? E isso tudo potencializa o risco de queda para, né, com a intenção de evitar que alguém venha cuidar, o idoso tenta fazer as coisas sozinho. Exato, é isso. E a reabilitação do idoso não é fácil, não é verdade? Não é fácil, assim, eu falo que é assim, a gente tem alguns ganhos? Tem, mas são ganhos lentos, né? A gente tem que comemorar cada ganho que a gente tem, colocar metas realistas, né? Eu não posso na fisioterapia ter grandes metas. Então, assim, né, um objetivo. Vamos pôr um objetivo a curto prazo. Conseguiu dar motivação, então, assim, vai sempre incentivando. E o profissional, vejo que, assim, ele nunca pode desistir. Sempre tem o que fazer, porque às vezes a gente chega numa família, num idoso familiar que está desistido já. Ah, não tem o que fazer? Tem sempre o que fazer. Então, eu acho que é esse que a gente tem o que agregar, né? E claro, né, tem que ter essa paciência e os ganhos vêm aos pouquinhos. Essa fala foi maravilhosa. Na verdade, tivemos uma convidada aqui, a Janaína, ela é fonoaudióloga, uma amiga nossa de longa data, e ela tem esse mesmo pensamento, não desistir. Isso. Não desistir do paciente, não desistir da pessoa, porque ele depositou a confiança em você. E você, como profissional, você vai tirar a esperança daquele paciente, daquela família, se você tem capacitação para fazer melhor todos os dias, para ajudar. E não vamos arranhar o céu, mas vamos tornar o dia dele cada dia melhor. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, enfim. Isso. E por isso que é tão importante, eu vejo assim, o trabalho em equipe, né? E equipe, assim, o profissional, o cuidador, o familiar. Então, assim, ter esses combinados, né? Os objetivos alinhados, essa é uma das premissas, né, do primeiro livro. Porque se eu chego no paciente idoso, eu tenho um objetivo e ele tem outro, a chance de frustrar é grande. Então, assim, o que ele espera, né? Isso eu costumo dizer, assim, começa a fisioterapia, o que o senhor espera? Como que eu posso ajudar? Né? Então, teve um caso uma vez que eu avaliei uma paciente e eu vi que, assim, para mim, o que ela precisava, o objetivo era diminuir a dor no ombro, né, para ela. Só que ela estava com uma diminuição, fraqueza no tibial anterior, né, membro inferior, e aí, assim, ela queria voltar a dirigir. Para ela, queria voltar a dirigir, ela tinha dificuldade, né, nessa fraqueza, nessa musculatura. E aí, assim, se eu não pergunto, e aí? Né? Eu vou querendo melhorar a dor no ombro e ela querendo que eu fizesse alguma coisa no pé. Então, assim, precisa alinhar, né, pra gente ter os melhores resultados. E aí, quando eu falo, assim, de trabalhar com a família, assim, começar a fazer a fisioterapia, o que eles podem me dar de informação, né? Assim, e aí entra, né, a questão do propósito. Mas acho que a gente segura esse assunto. Não, eu já estava aqui olhando aqui, ó, pensando como que eu vou trazer o livro para a conversa. Então, eu vou começar, então, assim, ó. Qual que é o teu propósito? Isso, então, meu propósito. Ó, eu sempre, então, né, desde que eu tô na gerontologia, realmente é melhorar a qualidade de vida, né, ajudar o idoso, melhorar a funcionalidade. Só que aí, assim, eu comecei a atender as pessoas e eu via que, assim, às vezes chegava para mim idosos que não tinham tantos comprometimentos físicos, cognitivos, só que eles não tinham nenhum objetivo na vida deles. E isso mexia comigo, porque eu falava, nossa, como que eu posso ajudar? Como que eu posso fazer com que ele tenha um brilho nos olhos, né? Eu traduzo o propósito de vida com brilho nos olhos. Aquela pessoa que tem um motivo, algo que move, né? Uma motivação para acordar de manhã, que ela mesmo
traz projetos. E aí, assim, isso começou a me intrigar, né? Falava, puxa, deve ter, né, maneiras de estudar isso e tal. Foi aí que eu, fazendo o doutorado, comecei o curso. E aí, né, eu gosto de dizer que, assim, nada é por acaso, porque primeira vez que eu prestei, eu fiz na Unicamp. E aí eu já era da área da gerontologia, só que a primeira vez não passei, né? Fui reprovada, eu já estava já com 10 anos, 15 na gerontologia. E aquilo me chocou. Falei, puxa, eu já tô na geronto, né? Não passei, mas vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Morando em Foz, então eu ia... a ideia era fazer o curso e toda semana tendo aula, né? Então Foz Campinas durante um ano. E aí falei, bom, vou tentar mais um ano. E fui, tentei. Quando eu entrei, aí consegui passar no segundo processo seletivo. Aí, né, feliz da vida. E foi bem no período que estava começando uma pesquisa, que essa pesquisa na Unicamp eles já faziam, que é dos idosos, uma pesquisa para acompanhar a fragilidade dos idosos. Então, Fibra, né? Então, é o estudo Fibra, é um estudo da Unicamp, assim, bem já reconhecido. E estava começando uma outra onda, né? Que a gente fala, um segmento daquele estudo, só que com octogenários, né? 80 mais, Fibra 80 mais. Bem no momento que eu estava começando o curso. Então tinha que decidir por um projeto. E aí, uma das minhas professoras, a professora Anita Liberalesso Neri, é uma referência na área da psicologia do envelhecimento. Um dia, numa aula, falando, porque tem o propósito de vida do idoso. Eu falei, opa, como que é isso? Eu já estudava esse tema antes, assim, de uma maneira empírica, sem nada de científico, né? Mas pelo que eu via na minha prática. E ela falou, sim, tem uma psicóloga que fala sobre o bem-estar psicológico e ela diz que para ter um bem-estar psicológico tem 6 domínios. Um dos domínios é o propósito de vida. Quer dizer, para você ter esse bem-estar, precisa ter propósito. Eu falei, nossa. E aí a gente começou a olhar, tal. Aí eu cheguei para ela e falei, Anita, é possível a gente, de repente, pesquisar o propósito de vida desses idosos no Fibra 80+? Vamos ver. E aí existia já uma escala para avaliar o propósito de vida, só que não validada para o Brasil. Era uma escala americana. E aí surgiu, né? Então, a ideia de validar essa escala para uso no Brasil, então já tem, ela até está no livro, foi a partir do doutorado. E aí foi, então assim, eu falei, nossa, nada é por acaso. Eu entrei na segunda vez, né? Entrei bem no momento que estava começando essa pesquisa, aí consegui fazer, foi um ano indo toda semana lá, fazendo as aulas. E aí com isso começou a despertar, né, esse interesse de estudar o propósito. A minha tese foi nesse assunto, então foi em 2018 que eu terminei o doutorado. E eu comecei a fazer parcerias, assim. Tem um amigão que é de Maringá, ele também é pesquisador, ele avalia o propósito em alguns grupos que ele orienta, de mestrado, TCC, doutorado. Começamos a fazer algumas parcerias de publicação. E aí, conforme eu comecei a falar, alguns colegas começaram a se empoderar e começaram a tomar para si o termo do propósito de vida, né? Nas suas falas. Então, uma amiga nutricionista, que é bem querida, é da SBGG, falava sobre propósito, até que no ano passado a gente fez uma mesa na Jornada Paranaense, abordagem multidisciplinar do propósito de vida. Então, eu na físio, então como que o fisioterapeuta pode estimular os propósitos na fisioterapia, o profissional de educação física, a nutrição. E aí eu comecei a ver, falei, puxa, tá na hora de escrever um livro, organizando, porque eu sentia que assim, eu poderia escrever sozinha? Teria conteúdo, mas não seria a mesma riqueza. Não seria assim, eu oferecer tudo que as pessoas precisam, com com essa abordagem multidisciplinar que a gerontologia demanda. E aí eu fui convidando, né, as pessoas. Então, o livro é uma coletânea. Então, ele tem uma primeira parte da abordagem multidisciplinar, falo, né, do fisioterapeuta, educador físico, musicoterapeuta, tem terapeuta ocupacional também. Depois a gente fala um pouquinho sobre o idoso na comunidade. Como que é o propósito dele quando ele está, por exemplo, numa ILPI,
numa instituição de longa permanência, tem um capítulo. Como que é quando ele está num centro de convivência? Aí fizemos uma pesquisa no centro de convivência aqui em Foz do Iguaçu, com 100 idosos, para avaliar o propósito de vida deles. Conseguimos publicar um artigo, até foi uma ex-aluna minha, hoje ela trabalha comigo, a Jéssica, tem uma grande gratidão, porque ela é bem parceira, a gente está lá aí no capítulo. Então, assim, o livro ele fala de foi diferente, juntando, né? foi. É um trabalho, né, em equipe, estou organizando. E a ideia é essa agora, né? Divulgar, a gente vai lançar aqui em Foz do Iguaçu. Que legal. Quando que vai ser esse lançamento? Dia 13, então vamos já convidar quem está nos ouvindo, está aqui em Foz do Iguaçu, ou de repente você que quer participar e vai estar passando por aqui, né? Pode vir. Então vai ser no dia 13 de julho, aqui em Foz do Iguaçu, é um sábado, no Hotel Foz Plaza, às 17 horas. Vai ser um talk show, então uma amiga minha, Cecília Oderich, ela é hoje coordenadora da UNAT, da UniOeste, ela vai fazer a mediação e vão estar os autores. Então eu, o Tiago Ribeiro, que é do terapeuta ocupacional, a Jéssica, e vamos ver se vem mais algum dos autores. Que legal. Foz tem muito disso, né? Tem. Você já fez o seu primeiro lançamento em São Paulo. Sim, certo? isso, Como isso. foi? Foi ótimo, foi muito bacana. A editora é de São Paulo, é o Grupo Sumos Editorial. Então, nós fizemos na Livraria da Vila, lá nos Jardins. Foi muito bom. Tivemos outros autores, os autores que moram lá. Então, assim, eu tenho autores que moram em São Paulo, eles foram prestigiar. Vai ter lançamento também em Curitiba, vai ter no Rio de Janeiro. Então, foi muito bom. Foi na livraria, né? E aqui vai ser um outro modelo. Que né? legal, Vai que ser. legal. Espero por vocês. Eu tenho, né? Possivelmente estaremos lá. Dia 13 temos compromisso, às 17 horas. Isso aí. Eu tenho um amigo, eu digo assim, amigo, ele faz um tratamento, né? E aí eu tava conversando com ele, meu xará, inclusive, Marcos, Olha. ele segurou no meu e falou assim, você tem uma grande riqueza. Falou, se todos os dias você chegar em casa, escrever uma história que você ouviu, porque a gente trabalha com muitas pessoas, escrevendo informal, você escreve. E daqui a pouco você pode fazer o seu próprio livro. É. Vários livros. Porque né? histórias é o que a gente Não mais é? escuta. Sim. De superação. Nós trabalhamos com todos os ambientes da vida ao mesmo tempo. Porque é alegria, é tristeza, é superação, é desespero. E nós temos que muitas vezes devolver essa pessoa para o caminho, para ela enfrentar o tratamento. Eu gosto muito de falar sobre isso. Porque, só que eu tenho notado que muitos idosos eles já chegam focados. E tem um resultado absurdo, né? Muitas vezes os tratamentos dos idosos no que a gente propõe a fazer, porque eles sabem o que eles querem. Que ótimo. Né? E trazendo para sua profissão, qual que você acha que é a maior dificuldade que você enfrenta quando você encontra uma pessoa que não entendeu o seu propósito? Isso. É o idoso deprimido, né? É o idoso que, assim, se ele não está deprimido, ele é de uma maneira, assim, diagnosticado, é aquele que está vivendo um dia depois do outro, sem nem nada que o motive. Então, quando você fala que eles chegam focados, isso é maravilhoso. Porque, assim, muitas vezes, né, já aconteceu de eu dar o meu melhor, de fazer o máximo junto com a família. E aí eu peço, assim, eu entro em contato com as famílias, porque, assim, eu penso que o atendimento em domicílio para o idoso, e aí eu acho que é legal diferenciar, assim, uma coisa é atender o idoso, outra coisa é você fazer a gerontologia. Então, o que acontece? Na fisioterapia, o idoso ele pode ser atendido em várias áreas. Ele pode ser atendido na neuro, na ortopedia, na dermato, na traumato, em várias áreas. Só que o especialista em gerontologia é aquele que tem esse olhar das particularidades daquela fase de vida. Ele sabe o que é o normal e o que é o patológico. Ele entende essa questão, essa interação com a família, sabe estimular o que o idoso precisa. Então, por isso que eu falo assim, se você gosta de atender o idoso, né? Então, falando aqui, se você gosta de atender o idoso, se especializa. Porque, assim, eu dou aula também em pós-graduação e eu vejo que, assim, é um divisor de águas. Quando o aluno, ele começa a fazer a pós-graduação e quando ele sai, é outra pessoa.
porque realmente, assim, ele vai ver o que é a riqueza da gerontologia, que aí gerontologia é o estudo do idoso de maneira global. E aí, assim, eu vou atender o idoso em casa, enquanto fisioterapeuta. Eu preciso saber, por exemplo, ele está se alimentando? Caramba. Não tem problema. Vamos lá, continua. Então, entrou um negocinho aqui. Então, assim, eu vou começar a atender o idoso e preciso saber, ele está se alimentando? Porque ele vai gastar uma energia na fisioterapia que às vezes ele não está repondo. Então, se ele não está, talvez eu preciso o quê? Encaminhar para uma nutricionista. Às vezes ele não está se alimentando porque a prótese está machucando. Porque às vezes ele já não tem mais estrutura óssea, está doendo, vai ter que tirar aquela prótese. Ou assim, ele vai precisar ir para um dentista, né? Um odontólogo para olhar aquela prótese. Aí às vezes ele está com algum engasgo. Poxa, preciso encaminhar, por exemplo, para uma fono. Então, assim, esse olhar do todo é o papel do especialista em gerontologia. Então, a gente precisa, assim, né, aquilo que eu falei, saber o que está fazendo e ter esse olhar do todo. Por isso que eu falo que é diferente. Uma coisa é atender o idoso, outra coisa é fazer a gerontologia. E pegando esse gancho, para quem não entende, qual que é a diferença de gerontologia Isso. e geriatria? Ótimo. Então, assim, geriatria é a área que estuda as doenças. Então, quem é o geriatra? É o médico. Né? E aqui, por exemplo, em Foz do Iguaçu, hoje a gente só tem uma geriatra, que é a doutora Eneida Buba. Então, fora ela, não temos nenhum outro geriatra. Até peço, assim, falo, quem gosta de... dessa área da geriatria e quer vir para Foz do Iguaçu, venha, que a gente realmente não tem. Tem outros profissionais excelentes, médicos de família, clínicos, mas geriatras não. Então, geriatra é o profissional da medicina que atende o idoso, que é especialista no idoso. Agora, o especialista em gerontologia é aquele profissional das demais áreas, e aí eu estou falando de todas as outras. Pode ter, por exemplo, um advogado que seja especialista em gerontologia, isso a gente já tem. Aquelas pessoas que têm, por exemplo, cuida de herança, quando interdita o idoso, cuida de questões legais do idoso. Às vezes um advogado que gosta, né, que se identificou e fez a especialização em gerontologia. Então, a gerontologia, a gente tem a gerontologia social, que entra o advogado, o serviço social, o psicólogo entra aí também, a questão de arquitetura, engenharia. Então, arquiteto também especialistas em gerontologia. Então, eu até dou exemplo, né? A pessoa que chega para um arquiteto e fala assim, olha, eu quero que você constrói minha casa, que eu vou viver a vida inteira nela. Esse arquiteto, ele precisa ter uma visão gerontológica, porque assim, ele não vai colocar Mete um monte de escada. O quarto do casal com escada, né? Ele já vai adaptar. Então, assim, a gerontologia é a área que engloba todos os profissionais, inclusive o geriatra. Então, assim, a gerontologia, a geriatria está dentro da gerontologia. Geriatra é um médico, especialistas em gerontologia são os demais profissionais. E a gente tem o gerontólogo, porque às vezes as pessoas confundem e falam assim, o geriatra é o gerontólogo. O gerontólogo é o que tem a graduação em gerontologia. Então, aqui, né, o Marquinho é enfermeiro. Oncologia. Isso, você também é enfermeira, Maria? Uhum. Eu sou fisioterapeuta. O gerontólogo é a graduação em gerontologia. Então, assim, ele tem Qualquer pessoa, independente, mesmo que não tenha nenhuma graduação, pode fazer a graduação em gerontologia. Gerontologia, isso aí. Só tem 2 cursos no Brasil, na USP e na UFSCar, que é a Federal de São Carlos, lá em São Paulo. Marília, tá chegando agora. O quê? Se inscrever lá. Não, aí ela faz a especialização em gerontologia. Ele quer que eu faça outra faculdade. Não, vai para especialização. Não, se quiser, né? Isso. Mas é isso. Então, assim, essa é a diferença, né? Aí, assim, talvez alguns que estão ouvindo falam assim, mas e quando a gente tem, né, por exemplo, a enfermagem geriátrica? Eu já ouvi falar. Uhum. Quer dizer, não é um termo tão ideal, porque o que a gente está entendendo é que, assim,
Essa enfermagem, ela só vai olhar as doenças que o idoso tem. Mesma coisa a fisioterapia. Tem livros, fisioterapia geriátrica. Só que aí é só olhar assim, o físio que vai atender a artrose. O físio que vai atender... São as doenças que acometem o idoso. O idoso, isso. Só que a proposta é a gerontologia. Por isso que, assim, em 2017, foi reconhecido pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional a especialidade fisioterapia em gerontologia. Que trata o todo. O todo do idoso, isso aí. Por isso que eu falei, né? Então, assim, eu vou atender o idoso, então preciso saber, ele tá se alimentando, como ele tá dormindo, tomando água, ele tá deprimido, vamos ver como que faz para de repente, encaminhar para um psicólogo, ter essa visão do todo. É uma visão holística Isso, uma visão abrangente, isso aí. Muito legal, né? Tem uma pergunta aqui, Marcos. Opa, vai lá. O Rafa Cog. Boa noite. Quais os desafios quando se atende pacientes com Alzheimer, já em um grau avançado? Isso, Esse é, assim, eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem. E o atendimento a pessoas com demência vamos a gente dizer de uma maneira coloquial, é a praia do fisioterapeuta especialista em gerontologia. Quer dizer, é a área dele. Porque a gente estuda na gerontologia como estimular a questão cognitiva, como trabalhar com a família, o cuidador, e é um desafio para nós. Né? Então, a gente vê que, assim, quem tem a demência, né, o paciente, a pessoa, muitas vezes ela não tem noção de nada, dependendo do grau, né, se é um estágio mais avançado. Mas quem sofre? É o cuidador, é o familiar. Né? Então, se a gente pensar, imagina um ente nosso, um familiar bem querido, não reconhecer mais a gente. Quem que vai sofrer? Nós, né? Sim. Então, assim, é um desafio, mas é possível, a gente tem como ajudar. A fisioterapia pode ajudar a prorrogar um pouco o aparecimento dos acometimentos da doença, orientar cuidador, familiar, estimular. A gente tem muito ainda como estimular o próprio paciente, né? A gente vê quanto que, às vezes, assim, pesquisando a história de vida, já tem vários documentários no Netflix também que fala, assim, aquele paciente que tem demência, que ele gostava? Ele gostava de determinada música? Como que faz para ele interagir? Então, orientações. Então, a gente tem como ajudar a família, o cuidador, as questões físicas mesmo, né? Assim, diminuir dores do paciente. Muitas vezes né, a gente sabe que o estágio final, ele vai ter, né, uma postura até fetal. Então, o que dá para fazer para dar conforto para esse paciente, essa família? Então, é um grande desafio, né? É um grande desafio, mas sempre tem o que fazer. Muito legal, né? É uma visão diferente. Nós olhamos para um todo. Muitas vezes, quando a gente chega numa família para atender, a gente vê que a família está totalmente desestruturada. Exato. Porque não estava preparada para aquilo. Ou não sabe lidar com a situação. Sabe lidar. Às vezes eu chego na casa, lá tem aonde ele fica? Naquele quarto lá em cima. Então, todo dia ele desce aquela escada. E aí, a primeira coisa que fala, não, vamos ter que pensar, é uma cama aqui embaixo. Não, mas meu pai, jamais vai, porque agora é a nova realidade. Isso. Né? Então, o profissional também tem que ter essa autonomia de que, naquele momento, ele é a autoridade. Né? E a família que está disposta que tenha o trabalho, aceitar aquilo, né? E aí, eu gostaria que você falasse assim, poxa, para mim escrever esse livro, eu encontrei dificuldade neste ponto. Houve algum? Sempre tem, né? Eu acho que, assim, todo mundo é capaz de escrever um livro, né? Então, assim, se você, né, tem um desejo... eu acho, assim, a minha motivação em escrever o livro era que, assim, como se eu tivesse algo que contribuir e ficasse aquém, sabe? Assim, era uma responsabilidade minha. Por eu ter acessado esse conteúdo e me identificar, por que não escrever, né? E aí, assim, precisa de disciplina. Eu acho que, assim, tem que realmente ter uma disciplina, priorização. E aí eu acho que, assim, às vezes as pessoas falam, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu digo o seguinte, não existe falta de tempo, existe falta de priorização.
Então, não tenho tempo para fazer exercício. Não, você não está priorizando o exercício físico. Não sei se é o seu caso. Obrigado pela parte. Porque assim, se a gente pensar, quando é algo importante para nós, a gente vai arrumar um tempo, porque a gente priorizou, né? Então, acho que assim, desafios tiveram, e assim, acho que eu consegui, porque eu tenho uma equipe de apoio, né? Uma rede de apoio. Que legal. Então, assim, meu marido me ajudou muito, ficando com a minha filha, eu tenho uma filha de 4 anos e meio, eu tenho uma funcionária que me ajuda também, então eu tive que contar com a parceria também da fisioterapeuta que trabalha comigo, porque às vezes eu falava, teve um mês que eu tive que dar uma boa priorizada, falei, Jéssica, você, né, vamos tentar, você consegue atender para os pacientes não ficarem desassistidos, para priorizar, para você focar. Para eu focar, e teve que ter um prazo que a editora me deu. Eu comecei uma conversa com eles, e depois, e até para decidir, porque eu estava na dúvida se eu fazia uma segunda edição do primeiro livro ou se fazia o do propósito, né? E aí depois eu vi, né, eu falei, agora vai ser então do propósito. E aí a editora falou, Cristina, a gente já está conversando há quase 1 ano, e aí, o que você vai fazer? Eu preciso de tal data, se não tiver pronto, não tem como entrar nesse ano, né? E aí foi, então teve que priorizar, eu passei assim, quase que madrugadas trabalhando, virada de ano para fazer o livro, mas nasceu. Muito legal, né? Cristina, quanto tempo? Como que foi? Deixa que agora eu tenho muito interesse nesse tema. Quanto tempo você levou para escrever? Lógico, são temáticas diferentes, mas com o mesmo propósito. Você levou para escrever o teu primeiro livro e o segundo, e o nível de dificuldade? Tá. O primeiro livro eu fiz sozinha, né? Então, foi o resultado da minha dissertação do mestrado. Uhum. Eu terminei o mestrado em 2011, que eu entrei em 2009, 2011, né? Mestrado são 2 anos. E aí, eu demorei praticamente 1 ano. Para escrever o teu primeiro livro. Porque foi, além de ser sozinha, eu já tinha o conteúdo da dissertação, só que ele estava muito acadêmico. Uhum. Né? Então, estava lá, de acordo com tal, era aquela linguagem você popularizou ele, né? Isso. Então, aí eu tive que pegar, sentar, dar uma transformada, né? Assim, dar uma adaptada. E aí começou aquela, né? Aquele caminho indo para as editoras, porque aí eu acho que eu tentei umas 7, 8 editoras. E qual que é o nível de dificuldade de uma editora aceitar? Olhar e falar, vou publicar. Então, assim, do primeiro livro, eu mandei para várias. Eu mandei para umas 7, 8. E assim, claro, você tem que pegar e ver as editoras se tem a ver com a linha editorial, né? Se tem a ver com o livro, o que você está produzindo. Então, é uma editora que publica o tema que eu tô querendo oferecer, né? E aí várias negativas, até que uma lá em São Paulo, a editora Andrei, que até tinha um senhor chamado Senhor Andrei, ele viveu até 102 anos. Muito bacana. Aí ele olhou e tal, e aí aceitou. E eu, aí fiquei super feliz, né? Comecei a conversar. Depois de mais ou menos 2 meses, a editora Sumos me responde. E a editora Sumos é maior, né? Ela fez agora 50 anos esse ano. Olha, Cristina, a gente aceita. E na época eu fui até a editora e mandei o manuscrito impresso na Sumos, levei para lá. Aí depois de 2 meses, eles me respondem com a positivo. Que coisa, né? Pois é, aí eu falei, olha, infelizmente, né, eu já fechei com a outra, infelizmente eu já tô no sentido... Nível, agora vocês esperam que o 2 vai, quem sabe... Então, aí fiquei meio que com carta na manga, né, assim, quer dizer, né. E aí, quando eu fui fazer, né, aí fechamos, foi ótimo, eu tenho, né, imensa gratidão com a editora Andrei, me ajudou bastante. E aí, no segundo livro, como eu já tinha esse aceite do primeiro com o Grupo Sumos, eu falei, não custa. E aí que eu comecei a conversar com eles, que aí veio essa dúvida, né? Vai ser uma segunda edição ou vai ser o propósito? E aí, e aí foi ótimo que a editora-chefe lá falou, Cristina, tal data, então teve que ter alguém, né, mais firme, assim. Que aí vamos lá. Então, aí com o apoio, o Caio me ajudou muito. Né, meu parceiro falou, não, vamos lá, você vai dar conta.
Eu no Você último me dia tô ajuda? colocando os pingos ainda. Pois Quanto, é. quanto tempo o propósito de vida da pessoa idosa foi um grupo? É isso. Aí, assim, a jornada paranaense foi ano passado, foi em maio. Depois que eu saí da jornada, eu falei, eu acho que vai ser esse tema mesmo. Vai ser o tema do propósito, porque chegava as pessoas, Cristina, nossa, você precisa escrever sobre isso. E aí eu via o brilho nos olhos desses meus colegas. E aí já comecei meio que o convite. E aí eu defini em agosto do ano passado. E falei, não, vai ser esse tema mesmo. Em setembro eu comecei a convidar os autores. Convidei com um prazo de eu dei prazo de 2 meses. Porque eu tinha que fechar até o final do ano para que em dezembro, né, fizesse toda essa amarração. E aí, assim, eu gostaria muito de agradecer uma pessoa que é muito especial na minha vida, que é minha irmã, que ela... até me emociona. Ela que me ajudou a revisar o livro também. Porque, assim, eu tinha que ter alguém que eu recebia os capítulos e alguém que revisasse junto comigo. Porque, assim, além de ser muito trabalho, porque eu recebia o capítulo, eu queria revisar e uma outra pessoa também, para não ter aquele olhar viciado, né? Porque às vezes só a gente vendo podia passar alguma coisa. E ela, eu, né, falei, ela, né, chama Cláudia, acho que ela tá aí, Cláudia Ribeiro, que você tinha falado dela. Obrigada, Clá. Aí ela não tá como revisora aqui no livro, porque como a editora é uma editora comercial, só pode pôr o nome da equipe revisora. Mas ela tá como primeira nos agradecimentos. E aí eu falei, Clá, você me ajuda? Sim, te ajudo. Então, foi trabalho full time aí. Então, a gente pode dizer praticamente assim, de outubro a dezembro, todo mundo trabalhando, os autores, recebendo, revisando. E aí eu entreguei comecinho de janeiro. Muito interessante, né? Você tá despertando um desejo aqui que... Marcos, eu sempre quis escrever meu livro. Vai acontecer em breve. E outra, nós tivemos uma convidada aqui que é especialista em escrever livros, lembra? Isabelle Ferrari, assessoria, quem precisar. Ela falou que ela trabalha, ela é o outro lado. Ela entra para te conhecer, para saber como que você quer que escreve e ela te auxilia. Olha que legal. Isso daí. Então, em Foz do Iguaçu é muito rico nesse tipo de trabalho. E a gente vai escrever logo, fica tranquilo que eu vou fazer. Eu tô pensando assim, que são muitas ideias, então, né? Agora você tem que começar a focar. Isso, para depois desenvolver, né? Porque o livro, assim, academicamente, então, para quem, né, assim, conhece, né, Currículo Lattes, um livro de uma editora comercial, ele não tem muito valor para o Currículo Lattes. Porque existem muitas editoras e quando é comercial, né, não se sabe muito a qualidade que tem. Então, o Currículo Lattes, que é um currículo acadêmico, ele não tem, né, assim, não tem aquele valor como um artigo científico, né? Só que ele atinge o livro um outro público. Né? É diferente, é um público que, assim, às vezes um público mais leigo. Eu chego, por um livro, eu consigo chegar para um familiar, para um cuidador, para um amigo, que não é da área acadêmica. Agora, com um artigo, eu não vou chegar, né? Então, o alcance de um livro é muito grande. Sim. Então, Marquinhos... Vou te mostrar o que é o alcance de um livro. Quando você olha para este livro que você escreveu, o que você pensa? Que... conseguimos. Dever cumprido, né? Missão cumprida. E, assim, uma gratidão por todos os autores que acreditaram nesse projeto, né? E acreditaram e se empenharam, porque eu já convidava pedindo desculpa pelo prazo. Olha, eu vou te convidar, mas você tem 2 meses. Que coisa, né? E final do ano, porque final do ano, gente, a gente sabe como é a agenda. E todos abraçaram a causa, e entregaram, escrevem bem. Então, assim, e aí eu acho que a editora viu, né, e fez o papel dela de uma maneira brilhante, e tá aí. Muito grato pela sua participação, né? Nós falamos que o tempo, quando a gente começasse a desenvolver, tinha voado. Tem um comentário aí que eu gostaria que você desse uma... Tem mais perguntas, Rafa, ele fez uma perguntinha bem...
Em uma das áreas da musicoterapia, o foco é tratamento com idosos. Na gerontologia, existe esse espaço para um atendimento conjunto? Ou seja, as áreas podem se complementar ou são caminhos diferentes? Exato, perfeita pergunta. É um trabalho em equipe, né? Então, assim, muitas vezes vai ter lá um musicoterapeuta e um terapeuta ocupacional. Eu já atendi paciente com a minha colega terapeuta ocupacional e fono. No mesmo atendimento, nunca me esqueço, a paciente ela ia para físio, para fono e para TO. Só que aí um dia a gente falou, vamos atender juntas, as três? Porque aí uma via postura, o outro via a questão, né, do membro superior, da pegada, a outra via deglutição, né, assim. Então, assim, é um trabalho em equipe, muito. O livro, ele tem uma musicoterapeuta que trabalha, né, essa questão do propósito, porque qualquer profissional que tiver, eu acho que essa é a mensagem, assim, atento a estimular o propósito de vida, ele pode ser um grande incentivador. Né, tem potencial, profissional tem, essa é a ideia do livro, que estimulem as pessoas. Então, às vezes, não tem ainda, né, quem sabe numa segunda edição, um enfermeiro. Mas poderia ser um incentivo dos propósitos da pessoa idosa por um profissional da enfermagem, né? Então, assim, se a gente estiver atento, né? E aí fica o convite a cada um de vocês, assim, estimulem a pessoa idosa para ter algo que ela goste, né? Eu costumo dizer assim, sonhos não envelhecem. Eu gosto dessa frase. Que legal. Que é assim, às vezes está lá adormecido, né? Então, às vezes a pessoa ela sempre quis tocar um instrumento, nunca conseguiu. Por que não agora que às vezes ela tem mais tempo, tem condições, estimular? E através de algo que ela deseje, né? Um sonho, um desejo, isso ser concretizado, ser organizado de uma maneira concreta, porque o que eu chamo, né, de propósito de vida, a gente pode traduzir como objetivos e metas. É um senso de direção. A pessoa, ela sabe onde ela quer, ou ela sabe o que ela quer, ou ela tem, assim, uma vontade de realizar algo. Se o profissional, o familiar, o amigo da pessoa idosa estimular, isso é de uma riqueza, porque aí ele pode melhorar a adesão ao tratamento. Eu acho que isso ajuda muito. Porque, por exemplo, na fisioterapia, se eu vejo lá, se eu só dou um exercício de membro superior, né, fortalecer bíceps, mas ele está fazendo esse fortalecimento para quê? Eu tive uma vez uma paciente que ela não queria de jeito nenhum fortalecer membro superior. Não queria, e eu falava, não, mas a senhora tem que fazer exercício, não é só para membro inferior. Aí eu comecei a pesquisar a história de vida dela, e aí eu vi que, assim, ela tinha uma neta. E aí eu perguntei, a senhora quer segurar essa neta por quanto tempo? Eu quero segurar por muito tempo. Então, a senhora precisa fortalecer. Ela viu um sentido na fisioterapia, naquilo, né? Então, assim, isso... Às vezes, eu tenho uma outra paciente que tem uma jabuticabeira na casa. Ela adora pegar jabuticaba. Para isso, ela precisa ficar de pé, precisa ter força. Então, teve já atendimentos. Erguer, ter uma boa amplitude de movimento. Já teve vezes no final de atendimento, até pus lá no meu Instagram um videozinho dela pegando. Então, assim, eu falo que é a fisioterapia em gerontologia com propósito. E pode ser a nutrição com propósito. Então, às vezes vai começar um trabalho no nutricionista, às vezes o paciente, ele quer, né, a pessoa idosa, quer fazer um prato, quer cozinhar. Poxa, então vamos trabalhar para isso? Para ele cozinhar, ele precisa ficar em pé ou sentado, ele vai precisar de força, aí entra o físio, pode entrar um educador. Então, assim, né, cada um de nós tem dentro de si o potencial para estimular o propósito na pessoa idosa. Se a gente conseguir fazer isso, a gente diminui depressão, diminui muitas doenças, melhora a qualidade de vida, porque aquela pessoa que tem um propósito, ela cuida mais da saúde dela. Ela não vai deixar de fazer um tratamento, porque ela quer fazer, porque ela quer viver mais. Então, eu vejo na minha família, depois que a minha filha nasceu, mudou um pouco os propósitos dos meus pais e dos meus sogros. Porque eles viram um sentido a mais. Eu quero acompanhar a Eduarda. Até comigo mesmo. Eu sempre fui de fazer exercício, de cuidar da saúde. Só que hoje,
Eu sei que assim, eu preciso da atividade física porque eu quero ter energia. Hoje eu tenho 46, a Eduarda tem 4,5. Então, eu fui uma mãe mais velha. E aí eu preciso ter energia para acompanhar. Então, eu preciso fazer exercício físico. Então, se cada um de nós, né, tem assim um propósito, e acho que só para fechar, assim, se a gente, enquanto profissional, a gente não tem um propósito, como que a gente quer que o nosso paciente tenha? Tenha, né? Muito, muito legal, né? Não faz sentido. Não faz, porque assim, é a mesma coisa. Se eu chego, eu vejo como muda. Quando eu chego na casa do paciente e eu falo, vai lá, vamos lá, dona Maria, vamos fazer o exercício. Ah, eu tô com preguiça. Aí eu falo, mas hoje eu já fiz. Você já fez hoje, Cristina, exercício? Eu falei, sim, já fui na academia. Ah, tá. Meio que assim, né? E agora, né? Ela já Agora é fez. comigo. Então, assim, é a gente também, né, enquanto profissional, ter um brilho nos nossos olhos, né? Ver onde que a gente faz a diferença, o que que a gente está motivada para trabalhar. Muito bom. E é isso, Eu gente. vou Muito obrigada pela agradecer oportunidade. todo mundo que está aqui. Tem pessoas querendo seu telefone, Ah, tá? que bom. Eu tenho um Instagram. Então, meu Instagram é Cristina Ribeiro Gerontologia. Lá no Instagram eu coloco, né, onde que eu vou estar, assim, né, os eventos. E aqui em Foz do Iguaçu, o meu contato também pode ser pelo Instagram, mas pelo WhatsApp, se quiserem, né, é o 45, Vou colocar aqui no chat para o Isso. pessoal que está perguntando, tá? tá, Uhum. 45 é 99105 3018. Pode mandar mensagem. E se quiser, né, assim, às vezes, eu quero que você avalie, né, o meu idoso, familiar, amigo. A avaliação é uma avaliação gerontológica. Então, eu vejo as questões físicas, cognitivas, os riscos que o idoso apresenta, né? Então, tem risco de sarcopenia, né? De diminuição da massa muscular, tem risco de quedas. Hoje, na gerontologia, a gente tem instrumentos validados para a gente ver, ele tem risco de cair? Tá, qual é o risco? Né? Então, testes que dá para se fazer. Questão cognitiva também. E aí, só mais duas coisinhas, assim. Eu gosto de dizer que nem todo esquecimento é uma demência. Precisa ser bem diagnosticado, que existe também isso. Ele está esquecendo, ele está demenciando. Não, pessoal, não é assim. Né? Procure um profissional, tenha que fazer, né? Procure um bom médico para fazer os exames de imagem, procure um bom neuropsicólogo para fazer testes neuropsicológicos, porque senão, assim, qualquer coisa, esquecimento é uma demência? Não. E nem todo tremor é a doença de Parkinson. Então, falta esse esclarecimento, né? Então, por isso que... Às vezes um prato de comida e um copo de leite acaba com o Parkinson, né? Então... Muito, é isso muito aí. legal, né, Maria? Nosso tempo, olha aí, ó, foi voando. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, o propósito do Talk Saúde é isso, né? Levar informação para as pessoas com qualidade, com quem está no meio disso tudo, atendendo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite prontamente. E nós estaremos lá, né? Na inauguração, dia 13. Isso, 13 de julho, às 17 horas. Organize-se em Marcos. Isso. Ela fala isso, mas é para me jogar, dá para avisar ela. Eu vou avisar vocês. Estaremos lá, sim, com certeza. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, um trabalho muito bacana. E eu acho que é isso, né? A gente levar informação, esclarecimento. Hoje em dia a internet está aí, isso que é uma maravilha. A gente tem que saber selecionar, né? Na internet tem coisas boas, né? Tem excelentes, como também não. Mas, assim, parabéns, né? Muito bacana, parabéns. E agradeço a oportunidade Nós que de estar aqui. agradecemos. Com certeza. Vamos vir por terceiro livro logo aqui lançar. Né, Marília? Vamos lá. O Marcos está com vontade de escrever um livro. Isso. Vamos Logo vai ter uma incentivar. ideia aí. Isso. Vamos agradecer, então, todos que participaram do chat. Rafael Cog, Marinalva, Inês, minha mãe, Cláudia Ribeiro, Isso. Amanda, né? Marta Amanda. Honorato, Minha tia. o Luiz Bordignon, a Milena Martins, Sidney Sartori, Adriele Pereira, Janaína Gambi. Login da sala, quem era mesmo? Josemara. Josemara. Agora vai falar o nome. E a Cláudia Ribeiro. Excelente podcast. Parabéns, Cris, pela jornada e por ser essa profissional incrível.
E o Luiz comentou parabéns. Então, vamos encerrar. Nós adoramos esse episódio, foi muito esclarecedor. Claro que 1 hora não dá pra gente contar tudo, mas quem tiver interesse em conhecer esse livro... Isso, vá, compareça no lançamento, vai ser um prazer. E, né, ele tá assim, também tá disponível, caso a pessoa não consiga ir no lançamento, já tá disponível na Amazon e na editora Sumos também. Muito Perfeito. bom. Isso, e vamos pensar no sorteio. Com certeza, vamos Isso. bolar uma estratégia essa semana aí. Isso. Né, Marina? Estamos pensando aí já. Estamos nos preparando. Preparando para isso. Isso. Então tá bom. Boa noite a todos e uma excelente quarta-feira. Isso. E até a semana que vem. Muito Tchau. bom. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.